Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Estou muito feliz de poder estar neste dia compartilhando com você essa aula bíblica para nós termos um crescimento espiritual. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu já quero agradecer ao nosso pastor Washington por esse espaço que ele nos concede para transmitir essa mensagem da parte de Deus e também expressar minha gratidão ao nosso ministério de Vila Alzira, Assembleia de Deus aqui, Vila Alzira, em Santo André, na presidência do nosso pastor Antônio Campassi e a todos os ministros, obreiros deste ministério. Nós vamos estar falando hoje um tema relevante e importante, dando continuidade ao que o professor Alessandro deu na aula passada. Nós vamos fazer um complemento hoje, nós estamos na lição de número 11, hoje é dia 15 de março, e nós vamos falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico e a promessa que transforma vidas. E é um tema muito relevante e atual que nós temos que entender e compreender essa importância nesse dia. Então nós vamos estar pedindo a Deus a direção. Pai, eu quero pedir a sua direção, sua orientação, que nesse dia, essa lição chegue aos nossos corações, nos tirando dúvidas, que nós possamos louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e desfrutarmos dessa promessa que transforma vidas, que nós possamos viver e contemplar as suas bênçãos em nome de Jesus. Meus queridos, o interessante desta lição que nós vamos falar hoje, ela tem alguns objetivos, compreender qual é o propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do cristão, né? Identificar também a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração e ressaltar, né, nesse dia sobre o batismo e o Espírito Santo para todos aqueles que creem nessa promessa. E o interessante é que o texto áureo desta lição, ele fala assim, em Atos 19, verso 6, diz: impondo-lhes as mãos, Paulo pôs-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito e falaram em línguas e profetizaram. A gente já vai falar sobre esse texto de Atos 19, ok? Mas o que nós vamos estar entendendo hoje nessa lição? Como os discípulos de Cristo, nós temos uma missão a cumprir, que devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento desse Espírito, ou seja, algo que venha nos preencher plenamente essa plenitude da presença do Espírito Santo. Qual é o texto de referência que nós vamos usar hoje para nós falarmos? Nós vamos falar em Atos capítulo 2, do verso 2 e 3. Depois nós vamos para o livro de Atos, o verso 44, 45 e 46. Se você estiver com sua Bíblia aí, ou então você pode anotar, ok? Vamos lá para a leitura. Atos capítulo 2, verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10, verso 44, 45 e 46. Atos 10. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos eles que ouviam a palavra. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto vieram, que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que se o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar, ou seja, glorificar a Deus. Uau! Então nós vemos aqui o Evangelho, o batismo com o Espírito Santo, a expansão da promessa para aqueles também que eram considerados gentios não judeus. E nós vemos aqui essa proclamação, ou essa inauguração, se posso dizer assim, foi algo maravilhoso, porque nós vemos que aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que meditam na palavra, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, essa graça, essa promessa repousa sobre a vida dessas pessoas. Tanto aqui nessa leitura que nós fizemos de Atos 10, como nos dias atuais. É a vontade de Deus, é a vontade do Espírito Santo, que isso se manifeste na vida dos cristãos. Por isso que ele falou assim, vós sereis as minhas testemunhas. E o nosso testemunho, ele tem que ter a autoridade, a unção, a inspiração e as revelações de Deus. Por isso que o batismo com o Espírito Santo, que essa promessa que transforma vidas, ela vem sobre a minha vida, ela vem sobre a sua vida. Sim,
trazendo transformação, trazendo unção, trazendo comunhão. E diante de tudo isso, nós vamos estar entendendo aqui qual é o propósito do revestimento de poder. Ou seja, existe uma missão para essa capacitação. Qual é a promessa desse revestimento de poder? Vamos lá. Deixa eu falar a introdução para você, meu irmão e minha irmã. Diante de tantos ventos de doutrina e da busca exacerbada por novidades, nesta lição, nós vamos reforçar aspectos da doutrina bíblica do batismo com no Espírito Santo. Como que crê na questão do pentecostalismo clássico. Esse assunto ele foi apresentado pelo Senhor Jesus a seus discípulos, imediatamente após a sua ascensão, quando ele esclareceu o propósito desse revestimento de poder, pregar a todas as nações, que está lá em Atos, em Lucas capítulo 24, 47, diz assim, pregar para todas as nações, e Atos 1:8 vai dizer assim, testemunhar até os confins da terra. Então, quando nós vemos essa questão do revestimento, o que eu quero trazer aqui? Existe um propósito. Esse revestimento, ou seja, essa unção que é derramada sobre as nossas vidas, ela vem com um objetivo. Qual é o primeiro objetivo? Jesus deixou bem claro, pregar a todas as nações e testemunhar até os confins da terra. Quando eu leio isso daqui, eu já começo a interpretar e pensando assim, esse revestimento, essa graça, esse batismo, ou seja, essa promessa que foi dada para a igreja, para aqueles que, na verdade, é uma experiência que ela é distinta para quem é regenerado, quem nasceu de novo. Pois quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu tenho essa regeneração, quando nós temos e manifestamos o arrependimento de nossos pecados e decidimos ter uma mudança de vida, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, com a comunhão de oração, da leitura, com a comunhão do partir do pão, de estar convivendo em comunidade cristã, esse revestimento ele vem sobre a minha vida e na intenção de me capacitar para quê? Para que eu venha testemunhar. Então, quando eu estou testemunhando, ou seja, a mudança da minha vida, então nós vemos hoje que muitas pessoas foram mudadas, foram regeneradas, famílias foram restauradas, pessoas foram curadas. Então, houve esse mover da parte de Deus na vida das pessoas, que quando ele fala assim, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visão, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos, minhas servas, e naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinal embaixo da terra, sangue, vapor, fumaça, e o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui nós estamos vendo que houve uma promessa, estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo da presença de Deus, quando Pedro ele fala assim, esses homens não estão embriagados, mas como os pensais, porque quando o povo recebeu esse batismo, que nós falamos no início, o povo ficou meio eufórico, o que está acontecendo? Essas pessoas estão embriagadas. Aí Pedro se levanta e fala essa profecia, fala, isso daqui é uma promessa. E ele se manifestou, e as pessoas que estavam vendo, essas pessoas, vamos dizer assim, de um êxtase da presença de Deus, acharam que eles estavam embriagados. E Pedro se levanta e fala, não, esses homens estão cheios da presença de Deus. Porque é uma promessa que foi feita lá em Joel, capítulo de número 2. Aí Pedro cita essa passagem que eu falei para vocês, dizendo, olha, eles estão debaixo da promessa. Essa promessa, ela é atual para os nos dias de hoje. Então, por que tem que ter o revestimento? Primeiro, o revestimento de poder é autoridade. Mas a autoridade não é para eu querer achar que eu sou melhor do que as pessoas. Não é para que nós possamos achar que nós somos superiores. Mas é também um revestimento de autoridade para o quê? Para que nós, eu e você, possamos suportar as lutas, as adversidades, as investidas de Satanás,
para que nós possamos, meu Pai, fugir sim do pecado, para que nós tenhamos autoridade contra demônios, potestades e hostes. Para isso que é esse revestimento. Então esse revestimento também não é somente para proclamar, mas é como uma armadura espiritual também que desce sobre a minha vida e a sua vida, para que nós possamos estar revestidos. E essa autoridade também para falar do amor de Cristo, para fazer a obra do Senhor, para a expansão do reino de Deus. Então existe, esse revestimento, ele é muito abrangente, né? Que aí nesse revestimento você recebe autoridade, você recebe dons espirituais, você tem visões, tensões da parte de Deus. Então tudo isso é para capacitar-nos, é para que nós possamos poder pregar em nome de Jesus. As pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas. Então essa conexão do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que é um cumprimento do Senhor, para que nós possamos fazer e cumprir a missão que foi dada à igreja. Então, o revestimento de poder é uma missão e para uma capacitação de cada um de nós. Então, essa promessa do revestimento do poder, vamos prestar atenção, ó. Após a ascensão de Jesus Cristo, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Espírito Santo conforme prometida pelo Senhor em Lucas 27. Vamos ler lá Lucas 27, 40. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Lucas 24, 47 a 49. Diz assim, ó. E em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento, remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sereis as minhas testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, qual que é a autoridade aqui? Essa autoridade é a orientação dele, ó, vocês ficai, até que vós sejais revestidos de poder. Então o que ele falou assim, olha, vocês não vão com o seu recurso, eu sei que vocês estão com vontade, que vocês estão animados, mas vocês vão com revestimento. Ou seja, Jesus, ele orientou a forma que ia ser, a forma que se diria isso. Então a promessa, isso é uma promessa, Marcos? E ela se cumpriu quando? Ela se cumpriu em Atos capítulo 2, quando todos eles estavam lá e foram revestidos de poder. E foram vistas eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. Verso 4, Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vemos aqui que a promessa se cumpre e eles agora estão revestidos e agora eles vão ter assim, uma nova leitura do que eles fazem, porque eles estavam vivendo o derramamento do Espírito Santo na vida deles. Isso é atual hoje, irmão Marcos? Sim, é atual. Por isso que nós devemos buscar, sim, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser batizado, eu desejo ser batizado, eu desejo essa comunhão, porque é uma promessa. Se você não foi ainda, se você tem esse desejo, busque ao Senhor em oração, busque Ele em consagração, busque a Ele nesse intuito, e o Senhor vai te selar com o batismo com o Espírito Santo. E as experiências vão acontecer, porque nós somos pentecostais, cremos nisso e vivemos isso. Mas independente disto, essa unção é para todos aqueles que creem, não importa a denominação. Mas que eu acho interessante que esse revestimento também, ele abre os novos horizontes. Ele nos desperta para termos discernimento do que é certo, do que é errado, de espíritos que estão atuando, para que nós termos o discernimento, se o que estão falando é verdadeiro ou é falso. Então, por isso, como que eu vou ter esse discernimento, irmão Marcos? Você tem o Espírito de Deus, se você tem a palavra no seu coração, se você medita na sua palavra, o Espírito do Senhor vai te revelar o que é verdadeiro. E haverá algumas coisas que nós vamos viver, que é algo extraordinário, porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós começamos a ter passos para uma obediência fiel, nós começamos a ter passos também para desenvolver uma vida de humildade. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós temos princípios
para termos relacionamentos piedosos, e aí nós vamos desenvolver um discipulado, uma vida cristã dinâmica, desfrutando da comunhão e de relacionamento com Deus através do Espírito Santo. E esse relacionamento nos aproxima de Deus, e quando nós estamos aproximando de Deus, nós somos mais cautelosos, nós buscamos promover a paz, nós reconhecemos e confessamos sim os nossos erros, os nossos pecados, não procuramos justificar, mas realmente nós nos humilhamos e pedimos perdão. E aí tudo isso é compreender o quê? Que nós estamos num relacionamento verdadeiro para com o Senhor, e que o Espírito Santo intercede por mim e por você com misericórdia. Então nós vemos aqui que a promessa do revestimento, ela é uma experiência distinta e verdadeira para quem nasceu de novo, para aqueles que são regenerados. Então, o batismo do Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder diferente da regeneração, que é uma nova vida em Cristo. É uma nova vida em Cristo, operada também pelo Espírito Santo. Então, primeiro eu sou regenerado, tenho esse revestimento da regeneração. Esse batismo é autêntico por falar em outras línguas, com a finalidade principal de habitar os crentes regenerados para testemunhar de Cristo. Então, o revestimento é como se fosse assim, você limpa a casa, ela está limpa, adornada, e o Espírito Santo faz morada. Uau! Então, é isso que o Senhor faz na minha vida e na sua vida. Então, esse é um exemplo da nossa regeneração, da nossa comunhão, daquilo que o Senhor tem feito em favor da minha vida e da sua vida. E nós vemos que, alguns exemplos que o Deus ele tem trabalhado na vida das pessoas desta forma, de uma forma que nós possamos ter uma atitude corajosa diante das adversidades. Viver uma vida de santidade, de separação. E aí, quando nós temos essa vida de santidade, de separação, nós começamos a ter a devoção. Qual é a devoção? De orar, de jejuar, de ter leitura bíblica, de fazer o devocional. Isso vai se tornando algo tão comum na minha vida e na sua vida, que nós começamos a viver isso como uma forma natural, sem peso, sabe, sem cobrança, mas é o mover de Deus aqui dentro do meu coração e do seu coração, que vai fazer isso. O Espírito Santo vai nos motivar. E sobre esse batismo, o que nós temos que entender? Ele traz um sentimento de pertencimento, a palavra é essa, isso, de pertencimento. Irmão Marcos, mas é aquelas pessoas que às vezes não creem, estão em algumas igrejas e tal. Isso não tem nada a ver, irmãos, porque a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, né? Então nós vemos que algumas pessoas provavelmente não terão essas experiências que alguns terão, mas isso não isentam de salvação, mas é uma promessa para todos os que creem. O que crê vai buscar, ok? O que não crê não busca, mas o que crê vai buscar, vai receber e vai ter uma nova visão, uma nova expectativa de vida, porque esse cumprimento, ele é para a grande comissão, que na verdade ele vai nos chamar para um objetivo que foi estabelecido pelo Senhor, e de pregar a todas as nações, fazendo discípulos. Então existe um propósito. Então nós vemos aqui, qual é o significado de propósito? Né? Então, qual seria esse propósito, irmão Marcos? Vamos dizer assim, seria como uma imersão no Espírito, tá? Quanto essa imersão que ela vai trazer o quê? Enfatiza que não é possível expressar a experiência do batismo do Espírito Santo em sua totalidade. A expressão aponta para uma experiência na qual o crente é dominado e maravilhado pelo Espírito Santo. Uma experiência que aumenta e intensifica a obra já atuante do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que capacita os discípulos de Cristo para evangelizar até os confins da terra. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá autoridade. Porque, lembrando de autoridade, é umas coisas assim que a gente começa a lembrar. Eu tinha conversado com uma pessoa antes de nós estarmos aqui na aula, né, sobre um trabalho evangelístico, e muitas vezes os trabalhos evangelísticos a gente busca Deus, busca a autoridade de Deus, se prepara,
E aí a gente vai em lugares que a gente, na verdade, você nunca pensaria em ir. Mas debaixo da autoridade de Deus a gente vai. E eu me lembrei uma ocasião que nós estávamos fazendo um evangelismo, nós estávamos num lugar que era um lugar meio difícil, né? E nesse local tinha algumas pessoas que faziam uso de entorpecentes. E aí chegou um rapaz, e estava eu, mais um outro rapaz, e nos chamou, outro irmão, falou, vai ali que tem umas pessoas para você orar. E eram umas vielas, e quando nós chegamos assim, umas vielas, e chegamos num lugar muito difícil, e aí tinha um grupo de pessoas fazendo uso de entorpecentes, e aí ele falou, olha, eu trouxe os irmãos aqui para orar, eles pararam de usar, e ali o Senhor nos deu autoridade, oramos, e alguns deles falaram algumas coisas, palavras de arrependimento, de sentimentos, e nós saímos, e naquele dia nós entregamos o panfleto, oramos por eles e saímos, e depois nós ficamos pensando, né, como, sem autoridade, sem essa confiança em Deus, essa segurança em Deus, jamais teríamos entrado naquele lugar. E o Senhor nos conduziu para aquele lugar, para levar a palavra para aquelas pessoas, naquele momento difícil, eles ali escravizados, porque eles estavam ali numa situação difícil, usando entorpecentes. Mas eu fico pensando assim, se eu não tivesse debaixo da autoridade do Senhor, se eu não tivesse debaixo dessa legalidade, ou seja, dessa proteção divina, dessa autoridade, talvez eu não teria ido, teria tido medo, teria tido receio. Mas quando nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, nós vamos e fazemos aquilo, e as pessoas foram evangelizadas naquele dia. Por que eu estou dando esse exemplo? Eu lembrei agora. Então essa autoridade e esse propósito, ele nos impulsiona a fazer. Ele nos leva em lugares que o Senhor quer que nós estejamos. A palavra é essa. Que há uma necessidade de nós estarmos lá. Então, esses são aspectos que esse revestimento, aleluia, ele vai nos conduzir a esses momentos. E depois nós vamos refletir e falar, só o Senhor mesmo para me guardar, me proteger e me conduzir nessa situação. E aí, eu trazendo para você esse depoimento, esse testemunho, para que nós venhamos entender que existe um significado, existe um propósito. Então essa imersão no Espírito, ela nos traz uma experiência, que nós temos essa autoridade que é intensificada, ela é aumentada, para que nós venhamos a realizar a vontade do Senhor. E essa evidência, é assim, ela se dá por falar em línguas, ok, mas não é só isso. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. É comunhão com o Espírito, mas esse revestimento também, ele vai nos trazer revelações, autoridade, ele vai trazer evidências do seu chamado, do seu ministério, do meu ministério, para aquilo que o Senhor, ele tem para fazer em nossas vidas. Então, é uma dimensão do ministério do Espírito Santo, que teve início no dia de Pentecostes, e está contínuo, ativo, ao longo da história da igreja. Então isso são aspectos bíblicos fundamentais. Na verdade, isso é doutrina, gente. Esse é ensinamento de Jesus, é ensinamento dos apóstolos, é ensinamento de Paulo, é a experiência que Pedro teve. Então nós vemos que não tem como você falar assim, mas isso não existe mais. Sim, existe, é evidente. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, mas o Senhor é imutável. A igreja tem sim um revestimento espiritual, e um deles é o batismo no Espírito Santo. Então nós vemos aqui, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, não dispensa que o discípulo de perseverar na oração, na leitura bíblica, e buscar renovação e avivamento na sua jornada cristã. Sou batizado. Não, tem como dizer assim, uma comunhão. Você está sempre orando, buscando, sendo renovado, e sempre tendo essas experiências no dia a dia. Então, o viver no Espírito é o maior desafio para o cristão. Por quê? Temos lutas, porque a nossa natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, fizéssemos que buscássemos as coisas que não agradam a Deus. E quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, elas se tornam novas criaturas pelo processo salvífico da redenção. Lembra que eu falei, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas e tudo se passou, tudo se fez novo. Então, pensando nisso, pense comigo. Então, nós precisamos viver no Espírito para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para viver no Espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro de nós. Isso já está testificado na minha vida e na sua vida. Então, tudo isso é só uma evidência para o quê? Para o que hoje
para hoje, para todos que são nascidos de novo. Ou seja, é muito atual, é para nós vivermos hoje. Então nós vemos aqui, diante desta lição, que nós vamos viver experiências extraordinárias da parte de Deus. Quais são essas experiências? Porque nós estamos debaixo da promessa. E quando nós estamos debaixo dessa promessa, é tanto para os que estão perto, para os que estão longe. Então é uma dimensão desse ministério, uma extensão do ministério do Espírito Santo que teve desde o início de Pentecostes, continua muito ativo nos dias de hoje. Então nós vemos aqui, nós precisamos de uma sincera análise bíblica sobre o batismo. Considerando o propósito e o testemunho através dos séculos, dos tempos que já se passaram. Resulta em reconhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração e continuar a crer em sua atualidade e experimentar o batismo no Espírito Santo como uma evidência inicial, nós voltamos a falar, do falar em novas línguas. E afinal, a igreja continua dependente, ou seja, do poder capacitador do Espírito Santo para anunciar o Evangelho que foi dado para a grande comissão de pregar o Evangelho a todas as nações, que ainda não se findou. Então existe um propósito. A igreja, ela não foi fundada para eventos, para se proclamar, para se autopromover. A igreja de Cristo, estou falando da noiva de Cristo, ela foi fundada para pregar o Evangelho. Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado para não confundir as coisas. Nós fomos chamados para ter comunhão com o Senhor, para compartilhar de uma humildade, da participação, da fraternidade. A igreja tem esse propósito, mas também o maior propósito da igreja é pregar a palavra, o evangelho do reino de Deus. Vos é chegado o reino de Deus para arrependimento dos pecados, para perdão dos pecados, para a salvação de todos aqueles que creem. Como eu e você, nós temos esse propósito de proclamar o evangelho da salvação. Então nós vemos aqui que nos últimos dias, diz a palavra, haveria escarnecedores, homens amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos. Então nós temos que fugir dessas coisas e fixar a nossa vida de nascido de novo, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Então nós vemos aqui que é para hoje, para todos os que são nascidos de novo. Então essa promessa é a respeito da sua vida, da nossa vida em Cristo Jesus. E qual é a conclusão, irmão Marcos? A conclusão é, para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Assim, que cada igreja local experimente o derramamento do Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais, para despertar também aqueles que estão distraídos, indiferentes, para que haja um avivamento comunitário de toda a igreja. E aí, que nós vamos ver? Reacender o fervor, o evangelístico, a capacidade de todos os membros de Cristo, de falar desse amor do Senhor, da salvação, como agentes de ajuda e edificação de uns para os outros. Esse é o propósito. O propósito do quê? Como agentes de ajuda e edificação de uns para os outros. Uma igreja forte, consistente. Então nós vemos aqui, e o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, verso 47, irmão Marcos? E louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, eis que todos os dias o Senhor acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de se salvar, bendito seja Deus. Eu faço uma conclusão aqui para vocês verem, olha que interessante. Na primeira proclamação da lei, que está lá em Êxodo capítulo 32, 3.000 pessoas foram destruídas. Você pode ir lá em Êxodo capítulo 32, 28. Por que essas pessoas foram destruídas? Por causa da desobediência, por causa do bezerro de ouro. Mas na proclamação do evangelho, que nós estamos lendo aqui hoje, 3.000 vidas foram salvas. Bendito seja Deus. Na primeira proclamação, quando Pedro pregou, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então nós vemos a diferença. Que distingue a natureza das duas dispensações? A primeira, por causa da desobediência, muitas pessoas foram destruídas. Na inauguração do Evangelho da Salvação, 3.000 almas foram salvas. Esse é o Evangelho que nós falamos aqui agora, que ele traz como agentes de ajuda e edificação uns dos outros. Esse Evangelho de salvação, de cura, de libertação, que nós estamos falando, através do revestimento do Espírito Santo, nós estaremos fazendo a obra com
intensidade, de bom grado e motivados. E o Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu quero te fazer um convite, aproveitar. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, São Paulo, na Rua Dracena, número 202. Vem nos fazer uma visita. No domingo nós temos 2 cultos, um às 9 da manhã e um outro às 18 horas. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. E que eu espero você na próxima lição. Guarde essa palavra no seu coração. Essa promessa é para a sua vida, é para a minha vida. Sejamos revestidos do Espírito Santo, do batismo, da graça e do poder, em nome de Jesus.